Dá para ver? Dá sim. Tá, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu e o Gustavo vamos fazer o trabalho falando definições básicas sobre cadeia global de valor e fazendo estudo de caso sobre a cadeia avícola no Brasil. A programação da nossa apresentação, dividida em 5 partes principais. A primeira que é a cadeia global de valor, depois uma análise da CGV, avicultura, questões sanitárias e produção alternativa e ciclo de produção no Brasil. Bom, o que é a cadeia global de valor? Ela é um conjunto de atividades que empresas e trabalhadores desenvolvem desde a concepção do produto até seu uso final, incluindo a parte de pós-venda. É feita uma caracterização usual das diversas fases do processo produtivo e uma integração funcional das atividades ou dos diversos fragmentos dispersos. As etapas, elas se encontram num verdadeiro sistema produtivo global, onde estão separadas, dispersas, distribuídas em vários pontos do globo, num sistema sem fronteira, chamado Made in the World. A cadeia propicia um aumento significativo no comércio dos produtos intermediários e apresenta também uma crescente interdependência entre os setores produtivos de bens e serviços. Grande parte da cadeia é comandada das cadeias são comandadas por empresas transnacionais que são localizadas, têm suas sedes, né? A maioria delas em países desenvolvidos, participando de 80% do comércio internacional. Por que global? Porque refere-se ao fato da crescente fragmentação das atividades, juntamente com a distribuição geográfica, né, das atividades. E é usado o termo cadeia de valor no lugar de cadeia produtiva, porque a cadeia de valor traz a ideia do valor agregado inerente a cada fase realizada, não só ao produto final. As três principais abordagens que nós encontramos na pesquisa sobre a cadeia global de valor. A primeira, elaborada por Hopkins e Wallerstein, na década de 70 e 80, traz a ideia de cadeias globais de commodities e uma teoria do sistema mundo, dando o foco para os estados. Nesse método, há o rastreamento dos conjuntos de insumos que levam à produção do bem final de consumo. Na década de 90, Gereff e Korzeniewski, enfim, não sei como é que fala, utiliza-se da ideia anterior, mas fala que, na verdade, quem comanda não são os estados, mas sim a firma, a empresa. E aí eles propõem um novo sistema global com onde a integração econômica vai além do comércio internacional. E tem também realização de estudos, eles fazem estudos descritivos exploratórios da cadeia produtiva global em vários setores, como o setor têxtil, o setor automotivo, etc. A terceira ideia é a ideia do Dicken, em 2004, e também baseada do Cole, Dicken e Hess, em 2008, que é o uso do termo rede global de valor em vez de cadeia. Por que rede? Porque ela seria mais condizente com a complexidade das relações em formas de circuitos, retrocessos e ações circulares que seriam muito maiores do que processos lineares. Aqui a gente tem uma ilustração que simplifica um modelo de cadeia de valor, né? Nós temos as várias etapas, né, distribuídas nessa ordem. Serviços corporativos, pesquisa e desenvolvimento, insumos, montagem, distribuição, vendas e serviços. Na cadeia de valor, essas fases elas se separam. Aqui, como a gente pode ver nessa imagem no canto direito. Então, a gente tem uma separação delas, e devido ao fato de ser global, elas estão espalhadas em vários lugares do mundo. Então, numa mesma cadeia, a gente tem, por exemplo, nesse cenário, a pesquisa e desenvolvimento e a matriz sendo na América do Norte, os insumos vindos da Ásia e as empresas e as vendas e distribuição na Europa. Bom, agora a gente vai fazer uma análise sobre a cadeia global de valor. E ela é importante porque busca descrever a realidade produtiva na atual, a realidade produtiva na atual economia globalizada. E com isso, acaba tendo uma contribuição para o desenvolvimento de políticas comerciais, de desenvolvimento e estratégias de inserção internacional.
A metodologia que foi proposta aqui, ela possui 4 dimensões: estrutura de insumos e produtos, alcance geográfico, governança e contexto institucional. Agora a gente vai trazer uma abordagem separada de cada uma delas. A estrutura de insumos e produtos é importante para identificar as etapas de agregação do valor ao longo da cadeia, criando uma representação unificada e autoexplicativa das atividades do setor. Ela também é chamada de fase input-output. Identifica e caracteriza os elos dos segmentos, caracteriza os elos e os segmentos, e faz um aprofundamento da descrição e da caracterização das empresas envolvidas em cada segmento da cadeia de valor, descrevendo as dinâmicas de interação entre elas. Tanto que chega no momento dessa análise em que não se consegue determinar com clareza de onde veio esse produto ou quem produziu esse produto, dado o alcance dele. A próxima fase fala sobre análise geográfica, que pode ter uma abordagem local, nacional, regional ou global. Atualmente, elas tendem a ser geograficamente dispersas, como eu disse, a matriz, cada fase está presente em um lugar do mundo. E baseia-se primeiramente na identificação de empresas líderes em cada segmento da cadeia. Assim, é possível analisar a contribuição dos diversos países na cadeia. A terceira dimensão diz respeito à estrutura de governança. A governança permite que haja uma compreensão da cadeia produtiva e como ela é coordenada e controlada. Para explicar isso, são utilizados 2 argumentos. Para explicar a existência e a necessidade das cadeias, são utilizados dois argumentos. O primeiro trata da nova economia institucional, NEI, que se preocupa com a análise da importância das instituições sobre os resultados econômicos e possuem restrições à interação humana, formais e informais. Formais no sentido de regulamentação e legislação, e informais sobre código de vestimenta, código de conduta nas empresas e nas relações comerciais. E ele diz que essas transações, as transações ou as trocas estariam baseadas nas estruturas dessas instituições, reduzindo as incertezas entre os agentes participantes e, assim, propiciando incentivos econômicos. A outra explicação diz respeito à economia dos custos de transação, que propõe a racionalidade limitada dos agentes, ou seja, não se consegue ter uma previsão de tudo que pode acontecer no futuro. E também explica um comportamento oportunista, devido à falta devido à assimetria entre as partes presentes na relação comercial. Dependendo dos atributos de transação, seria melhor. Há 3 possibilidades de escolha para coordenar a cadeia. Seria no mercado, que é um sistema de preços, a forma hierárquica, que seria uma distribuição vertical, e uma forma híbrida, criando uma dependência bilateral. Continuando sobre a estrutura de governança, é feita uma análise explicativa sobre os tipos de coordenação observados nas cadeias produtivas com o desenvolvimento de um modelo dual, o Producer-Driven e o Buyer-Driven. O Producer-Driven diz respeito à governança por parte dos produtores, né, desenvolvedores de tecnologia e insumos, e o Buyer-Driven diz respeito às empresas compradoras, grandes empresas varejistas, por exemplo. O modelo mais atual, ele traz 5 formas genéricas para as firmas coordenar e governar as conexões entre as atividades de cadeia de valor global. São as conexões simples de mercado, conexões modulares, relacionais, cativas e conexões internas dentro de uma empresa. Na teoria, existe a separação dessas 5 conexões, mas na prática mesmo, a mistura de várias formas de governança para determinados setores ou determinadas cadeias. E o modelo de governança modular, ele é reconhecido como mais moderno. Por quê? Porque ele permite uma forte coordenação entre as empresas, entre as atividades à distância. As informações são codificadas e relacionadas, né, à distância, o que favorece muito, uma vez que as empresas estão todas separadas, são localizadas em vários pontos do mundo.
No próximo slide, eu vou apresentar aqui de forma prática, vou explicar rapidamente os 5 tipos de conexões. A conexão simples de mercado, onde a governança em relação ao preço, e pela facilidade de trocar mercadoria, fazer trocas entre fornecedores e clientes. A conexão modular, que a gente disse que é a mais importante, a mais moderna, né? Ela traz as informações codificadas e digitalizadas entre a empresa líder e o fornecedor, altamente competente. A conexão relacional mostra que as informações são relacionadas entre a empresa líder e os fornecedores competentes. As conexões cativas, onde a empresa líder traz a governança em relação aos fornecedores de setores, de fases mais baixas, né, da cadeia. E as conexões dentro da empresa, onde existe uma hierarquia vertical. Bom, a última dimensão da nossa análise diz respeito ao contexto institucional, que deve-se levar em consideração os contextos econômico, que são a disponibilidade de insumos básicos, por exemplo, o contexto social, que é a disponibilidade dos trabalhadores capacitados, mão de obra, né, acesso à educação, a gente até citou a inclusão feminina na força de trabalho, mas a mão de obra em geral, um contexto institucional, que é o cumprimento de legislação e regulamentação, práticas de subsídios, políticas de inovação, e também das condições locais de cada país onde vai acontecer a análise da cadeia. Outro conceito muito importante que a gente fala sobre a análise da cadeia como um todo é a questão do upgrading, que é um processo onde a empresa torna a economia mais hábil a evoluir para uma situação mais rentável ou tecnologicamente mais sofisticada e intensiva em termos de conhecimento. Os produtores locais, eles aprendem com os compradores, produtores internacionais, a como melhorar seus processos produtivos, com o intuito de alcançar maiores níveis de qualidade e atender padrões e normas técnicas mais elevadas, para assim se tornar mais eficiente. Existem 4 tipos de upgrading. Upgrading de processos, que seria, a ideia é aumentar o valor por meio de eficiência produtiva. O upgrading de produto, que ele quer aumentar o valor por meio da mudança de linhas de produção mais sofisticadas. O upgrade de função, ou intracadeia, que muda as relações por meio de funções, por meio de mudanças nas funções onde tem maior valor agregado, ou na cobertura de atividades da cadeia. E o upgrading de cadeia, o intersetorial, que é utilizar os conhecimentos de uma cadeia de outro setor industrial para fazer mudanças na própria cadeia produtiva. O conceito de upgrading, ele tem ideias econômicas e não necessariamente está ligado com o upgrading social. Bom, agora a gente vai trazer uma abordagem sobre a CGV em países em desenvolvimento. Esses países, eles estão em lugares diferentes da cadeia em relação aos países desenvolvidos. Alguns poucos dos países em desenvolvimento estão em lugares da cadeia onde há maior valor agregado, mas a grande maioria está nas fases primárias, lá no início da cadeia, onde tem menos valor. Eu disse no início que a grande maioria das empresas transnacionais tem sede em países desenvolvidos. Existem sedes de empresas transnacionais que são em países em desenvolvimento, mas é mais raro. As cadeias globais de valor, elas apresentam uma grande desigualdade, uma distribuição desigual no mundo, e se concentram principalmente na União Europeia, Sudeste Asiático e América do Norte. Trazendo para o caso da América, os países que fazem comércio com a América do Norte, eles estão inseridos em uma cadeia industrial. Já a América do Sul, por exemplo, como ela historicamente tem um perfil de ser exportador de matéria-prima, ela tem grande dificuldade de se encaixar nas cadeias de valor nas cadeias de valor do mundo. E aí, nos próximos slides, a gente vai fazer dois pensamentos sobre a participação dos países em desenvolvimento nas cadeias de valor. Um contexto favorável e um contexto desfavorável.
A contribuição favorável diz que os países de desenvolvimento, tendo maior participação dentro das CGVs, traria mais benefícios para essas economias e, assim, proporcionaria uma integração mais profunda com as cadeias mundiais. A interação com os outros agentes da cadeia promoveria uma circulação de conhecimento e construção de capacidades. Um dos números que pode corroborar isso é que nos países em desenvolvimento, o comércio de valor agregado representa aproximadamente 30% do PIB nacional. Em países desenvolvidos, esse valor é menor. E o aumento da participação desses países na CGV também aumentaria o PIB per capita, além de trazer um fortalecimento da capacidade produtiva e tornar a economia mais competitiva. Por outro lado, a contribuição desfavorável diz que não seria legal que os países em desenvolvimento entrassem nas cadeias de valor global, porque nem todos sairiam beneficiados de forma equitativa dessa cadeia. Por quê? Porque os benefícios, eles variam muito de acordo com a localização do país na cadeia produtiva e do grau de apropriação do valor. Há uma visão mais extrema que diz que esse discurso a favor da cadeia de valor global, ele é feito só para facilitar a intenção das operações para empresas transnacionais no mercado internacional. A ideia que é citada no texto para os países em desenvolvimento seria focar na criação de próprias cadeias, na cadeia de valor em escala regional, local, nacional. Por quê? Porque esses mercados, eles ofereceriam mais oportunidades de se agregar valor do que numa cadeia global. E para que elas possam realmente entrar e se beneficiar, entrar numa cadeia global e se beneficiar disso, eles devem fazer uma transformação estrutural na sua indústria, de forma que não sejam reconhecidos apenas por linhas de montagem, mas por ter uma maior diversificação na variedade de serviços. E aqui um dado falando sobre o desempenho dos países em desenvolvimento na CGV. Desde a década de 70, eles apresentam uma participação desproporcional nas cadeias. São principalmente exportadores de matéria-prima. Essa curva é chamada de Smile Curve, proposta pelo Richard Baldwin em 2012. Basicamente, ela diz o seguinte, que nas pontas, nas fases de concepção e desenho e nas fases de venda e comercialização, o valor é maior, o valor agregado é maior. E na fase de fabricação, o valor agregado do serviço, do produto é menor. E a maioria dos países em desenvolvimento estão na fase de fabricação e produção, ou seja, eles têm um valor menor na cadeia. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a avicultura, em específico, para a gente entender melhor as tendências globais de onde está chegando esse mercado. A gente tem uma previsão de que até 2050 a população chega a quase 10 bilhões de pessoas, e para conseguir alimentar todas essas pessoas, a gente precisa também aumentar a produção de proteína. Algumas estatísticas preveem que essa produção aumente até 13% nessa década até 2028. E esse desenvolvimento, como o Breno acabou de falar, vai ser feito em países em desenvolvimento. Cerca de 74% da representatividade do crescimento vai ser nesses países. E como é que isso vai ser feito, esse crescimento, esse desenvolvimento? Vai ser feito através de melhoramento da ração, do espaço físico da criação, o desenvolvimento dos animais, de forma genética e outras maneiras, intensificação de fiscalização e a preocupação ambiental envolvida também. Para a gente entender como é que está a posição da avicultura dentro de todo o mercado proteico, a gente pode observar essa tabela aqui, que desde 2005 até 2018, o crescimento da produção proteica foi majoritariamente feito através da avicultura, em relação aos demais. E a gente vai entender por que a avicultura está tendo essa vantagem em relação aos demais. Primeiro a gente vai falar sobre a ração, que ela representa quase 80% do aumento da
do valor agregado à produção do frango. E para tentar reduzir esse valor, a gente acaba aumentando o uso de grãos na ração, que estão cada vez mais baratos devido ao processo de transgenia e melhoramento de produção na fase anterior, que é de produção dos grãos. Então, a gente consegue reduzir o valor do frango e aumentar a competitividade e incentivar também o crescimento. Pode passar? Outra importante é a parte territorial. A produção de frango é muito mais incisiva, muito mais densa, então ela não precisa ser igual a pecuária, que é um ambiente muito extenso. Então a gente tem essa vantagem também, então para um aumento de produção a gente não precisa aumentar em forma exacerbados as plantas de produção. Pode passar. E outra preocupação ambiental, além da expansão e prováveis desmatamentos que trariam, é a emissão equivalente de gases de efeito estufa. A gente pode perceber que o frango, ele, apesar de ser uma segunda maior produção proteica do mundo, atualmente só perde para o gado, ela tem praticamente uma produção equivalente a quase todos os outros, e quase 5 vezes menor que a produção de gado. Então, isso aí é um outro fator que acaba dando vantagem para o incentivo do crescimento de produção. Pode passar? Então, a gente pode falar um pouquinho mais específico da pegada ambiental, de como é que isso vai ser feito, além da remediação que a gente pode fazer. O que eles pensaram seria, como eu falei, o aumento do uso de grãos na produção das rações. Isso incentivaria num processo cíclico de carbono. Então, o carbono que seria produzido na ração seria retornado durante as plantações. Outro ponto seria o reaproveitamento de matéria orgânica para fazer de base nitrogenada e geração de gás combustível ou energia por si própria, com a queima do metano. E o melhoramento genético dos frangos e dos próprios grãos, que esse melhoramento genético aumentaria a eficiência do animal, de forma que eles precisam consumir menos ração, consequentemente gerariam menos matéria orgânica e diminuiriam a poluição. Como é que esse melhoramento genético é feito? Atualmente, o melhoramento genético é visto como o ovo de ouro da produção, da cadeia produtiva. Isso se comprovou nas últimas décadas, aí, como está mostrando na imagem, desde 1960 até 2016, com os diversos melhoramentos. O peso médio do frango aumentou de 1,6 para 2,4, um aumento de quase 30% de produção de proteína. O tempo de produção, de crescimento, reduziu de 56 para 40, e o consumo médio de ração em proporção a cada quilo de carne gerada desceu de 2,25 para 1,6, representando uma redução também em quase 30%. Agora a gente vai falar um pouquinho das questões sanitárias e as produções alternativas dentro da avicultura. O que seria o saneamento? Apesar de ser muito importante para o mercado, a gente precisa entender um pouco melhor o que ele é. Ele garantiria um produto de qualidade e um produto que não geraria problemas de saúde, tanto para o ser humano quanto para os animais. É importante ressaltar isso. Então, ele existe basicamente para garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas envolvidas na cadeia produtiva, principalmente o consumidor, e do próprio animal que está sendo envolvido. E como isso é feito, né? Basicamente, o que ele precisa fazer para que isso seja garantido? O principal método utilizado seria a fiscalização, que a fiscalização pode ser feita tanto in loco ou autofiscalização, sendo que a maioria dos países atua no in loco, inclusive do Brasil. E essa fiscalização tem que ser feita em todas as etapas do ciclo produtivo, para garantir que nenhuma delas está descumprindo com as regras sanitárias
que possa apresentar risco à produção. E o que acontece se isso não for feito? Basicamente, como aquela imagem já mostrou, pode ter geração de doenças, como o caso da influenza aviária, que foi um surto muito grande nos anos de 2005, 2008 e 2014, se eu não estou enganado, desculpe se eu estiver, que ela basicamente afeta principalmente os países desenvolvidos e, como a gente pode notar, a maioria dos países em desenvolvimento que participam da cadeia produtiva também são afetados. Mas por que isso afeta principalmente os países ricos, né? Os países ricos, eles basicamente... Pode passar. Os países ricos, eles são basicamente os principais consumidores de produções alternativas. Mas o que são essas produções alternativas, né? As produções alternativas são basicamente qualquer tipo de produção daquele insumo que não siga a produção convencional da cadeia. E o que elas são, né, na verdade, né? São aquelas produções orgânicas, produções low growth, produções que realmente, muitas vezes, elas não aceitam o uso de produtos químicos que podem ser que são bases de controle para os vírus, para doenças dos animais e também sim, que garantam o crescimento seguro dos animais e o consumo adequado. Mas o que isso tem a ver? Por que isso seja tão importante? Porque se você acabar evitando o uso desses antimicrobióticos, você tem que aumentar a fiscalização. Então, você tem que criar regras mais rigorosas e aumentar a fiscalização dentro do setor produtivo, de forma a garantir, de forma mais presente, a falta de doenças que garantem a saúde das pessoas e também garantam que a segurança do próprio animal. Pode passar? Agora a gente vai entender um pouquinho melhor do ciclo de produção dentro do Brasil e como ele está envolvido no mundo. Pode passar? Bom, o Brasil ele é basicamente o terceiro maior produtor de frango da avicultura, né, no mundo. Ele está praticamente empatado com a China, que é o segundo lugar, e só está atrás da China e dos Estados Unidos. Nós somos o maior quarto consumidor desse insumo. Então, a gente é um dos maiores consumidores de frango e também um dos maiores produtores. Só que somos completamente independentes do mercado internacional em relação ao nosso consumo interno. Então, somos autossuficientes nesse quesito, na parte de consumo. Agora, a parte de ração, eu preciso ressaltar que a gente acaba importando milho de fora, que é o principal componente que acaba compondo a ração do frango. Somos o maior exportador do frango também, só para complementar, demonstrando o poder e a importância do país dentro do ciclo mundial da produção de proteína avícola. Vou passar? Como é que funciona o ciclo produtivo do Brasil? Basicamente, o ciclo todo ele é integrado, ele é feito de forma integrada, cerca de 90% do processo dos produtores de proteína avícola, eles estão integrados com o setor de agronegócio, então tem uma espécie de um acordo, onde o agronegócio ele fornece as rações, os grãos, todo o apoio veterinário necessário, de vacinas, ou os próprios veterinários, e o apoio técnico em cima disso também. E os outros 10% eles são independentes. Agora vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona o ciclo mesmo. Você pega um frango, que você selecionou, você gera uma ninhada, então você põe incubadores, eles geram uma próxima geração. Essa próxima geração, ela vai ser resselecionada, então você acaba selecionando novamente o que te mais interessa. Esse vai gerar uma nova ninhada que vai gerar, e que você vai resselecionar, vai gerar uma nova ninhada ainda. E aí sim, a partir dessa ninhada, você
acaba fazendo o abate para distribuição, né? Então, basicamente, é só para desmistificar o processo que a gente fala que é o melhoramento genético, ele não é necessariamente a manipulação de laboratorial, ela é muitas vezes feita de forma natural, com seleção artificial. Então, você vai lá, você pega todos os frangos que você tem disponível e você vai selecionando aqueles de forma cíclica. Isso é feito sempre para cada vez pegar um frango mais eficiente. Para alimentar toda essa cadeia produtiva, tem a agroindústria fazendo a produção de grãos e geração dos próprios rações, e também faz o apoio veterinário de saúde. Depois que o frango é abatido, ou seja, a quinta geração é abatida, perdão, a quarta geração é abatida, ele vai ser fiscalizado, então ele vai ser gerado o produto, e a partir de fazer a distribuição desse produto, que posteriormente vai chegar aos consumidores. E esse ciclo se repete posteriormente. Pode passar. Mas, como a gente podia ter visto naquele mapa anteriormente, o Brasil é um dos poucos países da cadeia de grande produção da avicultura que não teve nenhum caso grave de influenza aviária. E por que isso acontece, né? O Brasil, a gente tem um sistema de fiscalização in loco, que é muito mais eficiente que a autofiscalização, que obriga realmente aos produtores cumprirem com as regras de fiscalizadoras. E essa fiscalização é garantida de forma que existem muitos certificados que comprovam a eficiência. E com essas certificações e com a fiscalização constante, você acaba gerando um aumento de confiabilidade do produto brasileiro diante do mercado internacional, e também garante a qualidade do produto interno, da saúde do próprio animal e da saúde das pessoas, impedindo que essas possam causar problemas, como foi o caso da influenza aviária em muitos dos países desenvolvidos. Pode passar. Mas quais são basicamente esses certificados de forma nacional e de forma internacional? Existem muitos certificados, como eu falei, muitos dos quais são públicos e também são da área privada. Alguns dos órgãos responsáveis pela certificação e pela garantia da qualidade no Brasil são majoritariamente órgãos públicos, que são basicamente do próprio Ministério da Agricultura, o PNNCRC, que é o Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. Ele faz a fiscalização basicamente ambiental e sanitária do setor produtivo, de forma geral, e o PNSA, que é o Programa Nacional de Saneamento Avícola, que ele é focado especificamente para a área de avicultura. Então, são basicamente esses três pontos, esses três setores que acabam garantindo a qualidade e a certificação do processo de agricultura do Brasil. Internacionalmente, existem alguns outros certificados, de grande maioria são particulares, certificados particulares, que é o Certificate in Humanity, o WQS, Global Animal Partnership, IBD e o Halal. Os mais importantes aqui que eu falo de ressaltar é o Halal, o Certificate in Humanity e o WQS. O WQS é basicamente um certificado de produção alternativa, que ele garante o não uso de produtos químicos como antimicrobianos, que eu tinha comentado anteriormente, e mesmo assim garante que é um produto de qualidade, apesar de ser um produto de produção alternativa que possa apresentar um pouco mais de risco. O Certificate Humanity, como eu falei, existe uma preocupação atualmente com o bem-estar do próprio animal durante a cadeia produtiva. Então, para não ter maus tratos, a gente tem que garantir a saúde mental e a saúde física do animal. Esse certificado, ele garante que o animal, durante o seu processo, ele está sendo bem tratado e está tendo uma morte limpa, digamos assim, que não está sendo maltratado. O Halal é o certificado muito importante para o Brasil, que ele garante que o setor produtivo está cumprindo com uma certa metodologia que os países do Oriente Médio seguem, que eles só consomem, em sua maioria, eles só consomem os produtos que seguem esse processo. Então, esse certificado no Brasil,
praticamente todas as grandes produções da cadeia aviária têm esse certificado, por causa do Oriente Médio ser um dos maiores importadores de carne aviária no planeta, né? E como o Brasil é o maior exportador, tem grande importância. Pode passar para o último. Vamos dar um exemplo aqui do Brasil, de um certificado. Ele é um exemplo dos pontos que deu certo de produção alternativa, que é a Corim. A Corim, ela é um produtor de carne aviária, de proteica também, e basicamente, ele conseguiu colecionar vários prêmios e certificados, tanto nacionais quanto internacionais, como eu disse, o próprio WQS, o Certificate Humanite, um selo de orgânico e um prêmio de responsabilidade ambiental também. Então, ele é basicamente um dos maiores exemplos de certificação no Brasil, que deu certo, né? E mesmo seguindo processos alternativos que possam apresentar mais riscos sanitários, ele conseguiu ter todos os certificados que garantam a sua qualidade no meio internacional e nacional também. Bom, a nossa apresentação é basicamente essa. Agradeço a atenção de todos e dúvidas estamos à disposição. Obrigado, Breno e Gustavo. Questões, dúvidas do pessoal? Eu tenho algumas questões para colocar para a dupla, né? Por favor. Não, depois que vocês mandaram, eu mandei de volta um e-mail com sugestões. Correto. Sim. Não, depois a gente vai chegar lá. Não, a primeira pergunta mais geral, assim, esse conceito de cadeia global de valor não tem relação, quer dizer, as empresas praticamente organizam essa cadeia global de valor sem nenhum tipo de relação com governos e organizações internacionais, né? É como se elas prescindissem dos estados soberanos e de qualquer incentivo de outros atores estatais, né? Correto. Sim. Sim. Então, isso é uma coisa que é isso mesmo, digamos assim, as empresas realmente elas têm essa capacidade de organização, ou é uma coisa que a teoria não aborda porque não consegue, é um ponto cego, não sabe incorporar esse tema da relação com o público, né? Bom, eu posso falar um pouco mais especificamente sobre a cadeia avícola, que a gente viu aqui. O próprio setor meio que se autorregula, como eu falei, existem muitos certificados privados que acabam gerando a qualidade internacional dele, né? Seria para comercialização, que é o WSQ, o Halal e o Certificate Humanite, alguns outros ali no caso, que eles acabam gerando a garantia de produção de qualidade. Lógico que a autorregulação pode sim gerar algumas lacunas, porque não podemos garantir que todas as pessoas envolvidas no processo são de boa índole, e sem nenhum tipo de fiscalização governamental, elas vão seguir aquele padrão de qualidade. Inclusive, aqueles 10% que não estão integrados com a agroindústria, no modo geral, eles estão independentes, acabam gerando uma preocupação maior nesse quesito, porque como eles estão basicamente centralizando toda a produção para eles, você não consegue garantir que o próximo membro da cadeia produtiva exige a qualidade daquele produto.
Como ele faz tudo, ele pode fazer basicamente qualquer coisa que ele consegue se bloquear externamente. Então, o que o Breno tinha comentado anteriormente, daquela parte da segmentação do setor produtivo em várias etapas, acaba garantindo também, em grande instância, a qualidade do produto, porque a próxima parte seria basicamente o produtor e o distribuidor. O distribuidor que vai comprar do produtor, ele não vai querer comprar de um produtor que possa ter uma produção duvidosa. Mas, em contrapartida, quando essa cadeia integrada, você não precisa garantir, você mesmo está pegando da sua própria produção, então isso acaba gerando algum problema. Outra questão é a produção de milho. Internacionalmente, a produção de milho no Brasil não é muito grande, a gente não tem capacidade de autossustentação de milho no Brasil, por questões climáticas, até por isso que desenvolvimentos genéticos de milhos mais resistentes ao nosso clima estão sendo feitos para aumentar a produtividade, aumentar a independência nacional do produto, o que acaba tornando interessante. Só que, querendo ou não, muitas vezes essa importação de milho acaba acarretando em questões governamentais, de importação, de cobranças, né, de impostos, que acabam aumentando o preço. Como eu falei, quase 80% do preço do próprio frango é relacionado à ração, que é composto de quase 70% de milho mesmo. Então, a gente acaba tendo uma interferência, sim, governamental, e funcionaria principalmente para essas cadeias produtivas independentes, que são separadas, mas as que são mais ramificadas e que consigam ter uma exigência de mercado maior, né, que cada etapa tem uma exigência com a anterior, então isso garantiria a qualidade do produto, talvez interferiria menos e não teria tanta necessidade de intervenção do governo. Então, aí entraria a autorregulamentação de forma um pouco mais efetiva e independência da fiscalização governamental. Beleza. A segunda pergunta é meio uma casca de banana, tá? Uma pergunta maliciosa, vamos chamar assim. Mas, na verdade, vocês apresentaram, eu acho que ficou muito marcado a apresentação de vocês e da aula passada, na semana passada, que a cadeia global de valor estaria dispersa na produção, comercialização, distribuição de componentes, partes, peças, produto final em várias partes do mundo, né? Sim. É um pouco a essência do conceito, né? Correto. Sim. Só que o caso da indústria de aves no Brasil, a indústria aviária, como vocês mesmos apresentaram, ela está muito verticalizada no Brasil, né? Vocês repararam que toda a cadeia produtiva, ela é uma cadeia brasileira, né? Majoritariamente, sim. Majoritariamente, sim. Sim, então, a pergunta é essa, quer dizer, o exemplo da cadeia aviária não desmente um pouco essa ideia da cadeia global de valor? Ou a gente tem que ver isso de uma outra perspectiva? Bom, eu acho que sim e não. Pode ser um exemplo um pouco específico, um pouco diferente, já que a grande parte da produção está no país, mas acho que não tira o mérito de uma cadeia global. Muitas vezes que os próprios certificados internacionais que são usados para a regulamentação de produção e exportação da cadeia global são internacionais, são certificados particulares internacionais que são garantidos para a produção brasileira, e então não necessariamente esses certificados vêm de fora. Então, sim, existem uma necessidade. E também, como eu falei, o Brasil é o maior exportador de carne aviária do planeta, e então a gente tem essa exigência também de ter uma separação. Então, mesmo que a gente pegue a produção aqui, tenha a própria distribuição interna, existe uma distribuição internacional que tem que ser enviada, essa distribuição vai pegar e vai mandar para as pessoas. E outro ponto que eu também acabei abordando era o fator do milho, que também é importado em grande maioria, não é produzido no próprio país,
a produção de ração é importada. Apesar da veterinária no país ela ser bem forte, muitos dos produtos químicos e das vacinas usadas, elas vêm de pontos internacionais também. São empresas internacionais que acabam produzindo esses antimicrobianos, suplementos e outras coisas. Então, acaba envolvendo nesse setor. Além das empresas internacionais que acabam entrando no mercado brasileiro, que participam também dessa cadeia global. Então, a tomada de decisão pode ser externa do país, apesar da produção ser internalizada no próprio país. Mas, assim, se a gente for analisando o caso específico da produção verticalizada totalmente no Brasil, apesar do que eu estou falando que existe essa exportação, há casos, que eu falei, aqueles 10% que conseguem ser independentes, eles conseguem ter a produção interna, eles não dependem basicamente de ninguém, acaba sendo uma exceção à regra aí, no caso, né? Acredito, sim, que a maioria deles possam buscar certificações para garantir a qualidade e o consumo do público, que a maioria é interna também. Como eu falei, a gente é o quarto maior consumidor de carne aviária do planeta, porque, querendo ou não, os próprios também, a própria população, por si só, ela acaba exigindo um produto de qualidade, e muitas vezes sem a certificação. Se ela vê um produto com certificação e um produto sem certificação, ela vai optar pela certificação. Então, você acaba exigindo também a necessidade de introdução do mercado internacional para essa análise. Exatamente. É na linha do que você falou. Quer dizer, o fato de você ter uma cadeia muito verticalizada num país só não desmente o conceito de cadeia global, que, como vocês apresentaram, o Brasil é o maior exportador mundial de carne de aves, né? Carne de frango, sobretudo, né? Sim. Isso é um indicador muito importante que nós estamos na cadeia global. O que é aparentemente paradoxal é que ela é uma cadeia muito verticalizada dentro de um único país, né? Mas, na verdade, a relação com o mercado internacional é muito forte, né? Então, assim, a gente consegue, na verdade, ter um papel global exatamente por verticalizar a cadeia dentro do país. Se a gente não fizesse isso, se a gente comprasse frangos de um importador, né, em outro país, certamente a gente não teria a competitividade que nós temos, né? Porque o segredo todo nessa cadeia está na relação entre o processador da carne com a granja, né? Com o cara que tem um contrato de produção, de entrega, né? De exclusividade com a processadora. Digamos, a BR Foods com seus integrados, né? Sim. Os donos das granjas que entregam com exclusividade, essa relação que digamos, explica a competitividade do Brasil, né? Sim, e, enfim, só corroborando o que o Gustavo falou, talvez essa ideia de verticalização, ela talvez dê essa sensação de paradoxo, mas, enfim, o Brasil é o maior exportador e também tem muitos suprimentos que ele acaba importando, é a mesma questão da alimentação mesmo. Então, talvez são fatores que, entre aspas, são escondidos, né? E aí parece ter essa ideia de verticalização, mas, enfim, tá tudo acaba estando entrelaçado mesmo. E também a questão de, talvez essa verticalização possa até proporcionar uma melhor qualidade, né? Não à toa a carne avícola do Brasil é a mais exportada, né? Tem uma grande demanda, né? Perfeito, exatamente. E essa característica também torna essa cadeia mais sustentável do ponto de vista ambiental, Sim. porque é o que vocês falaram, é totalmente diferente da carne bovina, né? Exato. Então, assim, é uma proteína barata, né, que a gente consegue colocar no mercado internacional a um preço relativamente baixo, atende o consumidor brasileiro que consome muito, né, carne de ave, de frango, particularmente, né? Sim. E é uma proteína super barata, assim, comparativamente falando, né?
Desculpa, Gustavo, tanto que, né, a gente comenta da crise econômica, muitas famílias elas estão indo mais para carne avícola, porque a carne bovina é muito mais cara, né? Assim, só complementando também, não é só a questão da carne avícola, né? A gente tem dentro da produção avícola a geração de produção de ovos, né? Então, o ovo também é uma Entendi. proteína relativamente muito barata que acaba suprindo de forma ambientalmente mais fácil, né, mais correta, a necessidade de consumo proteico no planeta. Então, assim, além do frango, a gente focou um pouco mais na carne mesmo, mas a cadeia de avicultura ela também envolve muita produção de ovo, que acaba corroborando mais com a rede de avicultura, que gera mais ainda proteína de forma barata e de qualidade. Questão também da internacionalização, só complementando, né, que a gente, pode ser a questão mais escondida. Apesar da agroindústria no Brasil ser muito desenvolvida tecnologicamente falando, seria ela que acaba suprindo a parte de equipamentos tecnológicos para produção e tudo mais, muitas dessas empresas são empresas internacionais que acabam vindo do Brasil para gerar. Então, tem empresas alemãs que acabam gerando essa tecnologia, que apesar da produção ser interna do Brasil, ela não é uma empresa brasileira. Então, existe essa cadeia global também, que é a tomada de decisão da empresa exterior, que acaba produzindo no Brasil. Então, dá essa falsa impressão de verticalização também no próprio país. Só para querer complementar esse ponto só também. Uma última pergunta, voltando lá para governança, a cadeia avícola seria qual o modelo de governança daquele quadro que vocês apresentaram? Acho que é um dos primeiros slides que vocês colocaram. Tá, posso voltar aqui e dar esse licença. Olha, a gente até comentou. Isso, esse aí, esse mesmo. Isso. Talvez eu poria ela no módulo mais cativo, mas talvez pela questão justamente dessa verticalização exagerada. Você concorda, Gustavo? Bom, eu concordo com a parte educativa, mas acho que também pode ser vista como uma parte um pouco mais relacional, que acaba tendo uma troca de informação entre as etapas dos setores, e como eu falei, a integração com o próprio agronegócio acaba tendo um envolvimento muito forte, e a troca de informação, certificação. Mas eu não sei, eu sinceramente não consigo afirmar. Então, só para a gente clarear aqui, esse fornecedor relacional seria quase um intermediário com a relação da empresa líder com os fornecedores de outros materiais e componentes, né? Sim. Então, eu acho que o Breno, eu acho que tem mais a ver mesmo com a empresa líder gerenciando fornecedores exclusivos. Aí o cativo é no sentido da exclusividade do fornecimento, né? Então, é um contrato de exclusividade que o dono da granja assina com a BR Foods, por exemplo, tá? Entendi. Então, assim, é muito mais, tem uma relação muito mais hierárquica e de exclusividade mesmo. O relacional é como se o granjeiro fosse uma espécie de intermediário com outros fornecedores, o que não é bem o caso digamos, no mercado de carne de aves, né? Então é uma coisa bem de cativo, de exclusividade mesmo, super hierarquizado, né? Entendi. E talvez por isso essa impressão, né, da verticalização. Acho que isso que talvez o fato de estar mais realocado com essa conexão, talvez acho que cause essa impressão de ser a exceção à cadeia global, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, o relacional, eu acho que eu dei o exemplo da Apple, né, e da Foxconn, né? Então, assim, o relacional seria um caso, assim, da cadeia
dos celulares, né? Quer dizer, você tem a empresa líder, aí é bem aquela estrutura da curva do sorriso mesmo. Os países ricos controlando as pontas, né? A Foxconn chinesa teria o papel desse fornecedor relacional e ela, na verdade, estabelece o fornecimento de outras partes, peças e componentes. Na maior parte delas também chinesa, de Taiwan, mas asiática, sobretudo, né? Sim, sim. Então, assim, a Apple depende da Foxconn e a Foxconn tem um poder, né, que o granjeiro que fornece para a BR Foods não tem, né? Exato. Então, acho que seria mais esse caso, né? O No caso da... modular, que vocês falaram também que o modular era o mais moderno, né? Sim. Aquilo me deixou encafifado, porque eu não lembro de ter lido isso. Então, se eu não me engano, acho que Gueref, eu não sei, se eu estou pronunciando certo, ele comenta que o modelo de governança modular, ele é o mais moderno porque existe uma troca de informações, né, entre o fornecedor e a empresa líder, e essa troca de informações, elas são codificadas e digitalizadas para facilitar facilitar a coordenação das atividades à distância. Imagino que isso foi dito que a modular é a mais moderna, justamente pelo fato de como há uma distribuição muito grande das atividades ao redor do mundo, o fato das informações principais, né, serem transmitidas à distância, né, isso talvez dê a esse tipo de governança uma maior importância no momento. Porque é curioso isso, porque o conceito de modular que a gente tem aqui vem muito da indústria automotiva, né? De partes, peças e componentes, e tem muito a ver com a logística. Sim. Tem isso que você falou, de todo o conhecimento, né, e da inovação, você fazer à distância, mas, na verdade, o modular significa que você monta, né, o produto final dentro de um mesmo espaço geográfico. Então, assim, o primeiro caso digamos, de produto montado a partir desse conceito de cadeia modular foi a fábrica da Volkswagen de Resende de caminhões e ônibus, né? Que hoje é a MAN. A gente até estudou isso nos anos 90, tem toda uma literatura sobre... Tem muito a ver com a engenharia de produção, mas a coisa é você pôr todos os fornecedores juntos para eles montarem o produto final, sob a supervisão da Volkswagen. Tá. Então é curioso que é um conceito um pouco diferente. Tudo bem, assim, acho que o conceito aqui do texto que vocês leram é um modular, digamos, um pouco fora dessa ideia que eu acabei de mencionar, né? Talvez tenha uma ideia mais não digo aglomerar, mas juntar as informações em si, né? Não necessariamente num local físico, fixo, único. Isso mesmo. E só para a gente terminar, eu lembro que eu falei da ideia do upgrading, né? Sim, sim. Vocês podem voltar lá nesse slide do upgrading? Esse é isso. Aí eu tinha falado para vocês dar exemplos de upgrading de processo, de produto. Acho que é simples, né? O upgrading de processo seria, na verdade, um pouco essa ideia, a mudança da cadeia avícola, né? De 40, 50 anos para cá, quando, no fundo, as empresas compravam volumes muito pequenos de um grande número de fornecedores e, na verdade, eles conseguiram incentivar esse modelo, né, totalmente integrado, cativo, de um fornecedor que produz uma quantidade muito grande e você concentra tudo em poucos fornecedores, né? Sim. Acho que isso é um upgrading de processo de 40, 50 anos atrás, né? Então, eu estava numa dúvida porque, assim, pela definição, o upgrading de processos, ele traria uma mudança na eficiência produtiva.
O que o senhor comentou, de fato, traz uma mudança na eficiência, mas eu estava nessa dúvida se é num contexto mais geral ou se é num contexto da produção local. Ou, por exemplo, utilizar um novo tipo sei lá, um maquinário novo, algum software novo, eu estava com essa dúvida, mas provavelmente essa minha ideia é no upgrade de produto, né? Isso mesmo, Breno, exatamente, Breno. Tá. Aí você, na verdade, começar para atender o mercado internacional, você começa a sofisticar os cortes, né? Sim. Então, por exemplo, na China, eu estou falando tudo isso porque aquele doutorado que eu mandei para vocês, do José Luiz Pimenta, ele que é o especialista nisso, e a gente conversou muito, eu orientei ele, inclusive vai virar livro agora em 2021 pela editora Apro. E, por exemplo, a China valoriza muito os pés do frango, né? Eles comem muito pé de frango lá. E a gente aqui não come nada disso, né? Assim, eu desafio vocês a conhecerem alguma família que consome o pé do frango. Sim. Em geral, a gente aqui, culturalmente, a gente não gosta de pé, né? Duvido que algum aluno aqui coma os pés do frango ou da galinha. Mas na China é super nobre, né? Demorou um tempo para eles entenderem que eles podiam exportar o pé do frango, né? Acondicionado de uma certa forma, enfim. Acho que essa seria um upgrade de produto mesmo, né? Sim, sim. Aí fica a questão do upgrade da função ou intracadeia e o upgrade da cadeia ou intersetorial. Acho que é uma mudança dentro da cadeia e uma mudança provocada de fora da cadeia para dentro da cadeia, né? Sim, eu diria que o upgrading de cadeia é talvez, não digo se espelhar num outro setor industrial, mas utilizar as mesmas condições, os mesmos ideais que tiveram numa outra situação, totalmente fora do contexto, e tentar aplicar para o contexto para tentar ver se vai tornar mais eficiente. Eu acho que pode ser isso também. Você tem algum exemplo a dar para eles? Olha, eu fiquei pensando muito, mas de fato eu não consegui. Eu só cheguei nessa ideia do processo de produto mesmo, mas da cadeia externa. Tentei relacionar com a cadeia avícola, mas eu de fato não consegui pensar em algo factível. E você, Gustavo? Estou tentando pensar aqui, o que eu posso tentar pensar seria, talvez não tão relacionado com isso, eu não tenho certeza, sinceramente, mas a questão das pessoas começarem a tentar se preocupar mais com a questão de produtos mais orgânicos, produtos um pouco mais limpos, ambientalmente falando, acaba gerando uma alteração de processo que tecnicamente não é relacionada especificamente com a agricultura. Então, isso é um fator externo que acaba influenciando a cadeia. Então, assim, é uma coisa mais geral que acaba influenciando a cadeia, não necessariamente especificamente uma mudança direcionada para a cadeia. Outra, aí já também não sei dizer. Talvez... Não, vou falar para vocês o que o Zé Luiz me falou, tá? O intracadeia seria, digamos, imagina o mercado de food service, que é um mercado importante, né? Que não é um mercado para o consumidor final, é um mercado que atende restaurantes, né? Essas empresas de alimentação industrial, né? Você vai numa empresa grande, tem sempre ali um refeitório e uma empresa que fornece a alimentação, né? Isso é o mercado de food service. Esse mercado, ele é um mercado que demanda um produto menos sofisticado para carne de frango, que as processadoras, na verdade, texturizam, né? Usam, digamos, miúdos e uma mistura de carne de frango para fazer um preparado, assim, para você, por exemplo, fazer industrialmente uma panqueca recheada, entendeu? Não sim, é, sim. na verdade, a carne de frango desfiada, ela é um preparado com muita sobra, né?
Eu você vi alguma adiciona coisa outro. assim. Isso Eu mesmo. lembro das linguiças, o Isso, exatamente. hambúrguer, nuggets, essas coisas. E o nugget, perfeito, é exatamente o nugget. Eu lembro de ter lido isso aí, sim, desculpa, eu acabei esquecendo ele também. Mas é basicamente isso. Exatamente. Eles acabam E a pegando assim. cadeia, e Pode a falar, cadeia desculpa. ou intersetorial é isso que você falou. É uma demanda externa à cadeia que faz, digamos, a cadeia promover um upgrading, né? Né? Certo. Acho que é isso. E vocês só esqueceram de falar que aqueles certificados todos do Coring faz a carne de frango do Coring ficar muito cara, viu? Não, sim, com certeza. A questão também de ser uma produção alternativa, como eu falei, de ser uma produção orgânica, uma produção que é livre de antimicrobiano, ele acaba aumentando o preço, que eu falei, porque como eu falei, você precisa ter uma fiscalização e uma gestão muito mais intensiva da cadeia produtiva para garantir que aquele produto seja de qualidade. Uma vez que você não tenha o uso de antibióticos, o uso de medicamentos no frango, a probabilidade de ficar doente é muito maior. Então, você tem que investir muito mais na parte sanitária, de limpeza do ambiente, de acesso, de manipulação daquele produto. Ou seja, você acaba encarecendo o processo por si só. Além disso, se você certificando, você ganha um certificado, você acaba aumentando o valor agregado indireto. Então, o fato de você ter um certificado comprovando aquilo, você pode aumentar o preço proporcionalmente. Então, tecnicamente, o seu produto valeria mais simplesmente por ter o certificado. Eu esqueci de comentar sobre isso, mas sim, de fato, ele aumenta o preço de processo e também o preço agregado do produto por si só. É um pouco aquela ideia do conceito de bem de clube, né? Como a Coring participa desses bens de clube, desses arranjos institucionais que produzem esses certificados, né? Acaba excluindo o consumidor de renda mais baixa, né? Ele não consegue. Até quer consumir, porque é uma carne, por tudo isso que vocês falaram, de mais saborosa, de melhor qualidade e tal, mas ele não consegue, né? Então, o consumidor de baixa renda compra aquele frango a granel mesmo no supermercado, né? Que vem sem marca, né? Correto. Beleza, então, gente. Obrigado aí, Breno, Gustavo. Espero que os colegas tenham aproveitado a apresentação. Então, se ninguém tiver mais perguntas, questões, encerramos aqui. Para quem entrou depois, na próxima aula teremos a aula na próxima quarta, teremos a aula de comércio internacional e meio ambiente e o compliance, que é um dos assuntos mais quentes aí para a gente discutir, tá? Ok, gente? Professor, a prova, o senhor deu a questão 1. Falta o quê? Falta eu mandar as outras questões. Mas é para entregar até quarta que vem? Não. Tem 2 grupos que já me mandaram, já fizeram e mandaram. Vocês vão fazendo e me entregando. Tá. Eu vou mandar o material das aulas que faltam, que eu não mandei ainda, tá? Vou mandar para vocês os slides, tudo isso. E vou fazendo os exercícios. Por exemplo, eu estou terminando da matriz de materialidade. Assim que eu acabar, eu mando para vocês. E vou fazendo, vou mandando. Tá? E no nosso último encontro, eu vou fazer um fechamento da disciplina. Com tudo que a gente, inclusive incluindo todas os trabalhos que vocês trouxeram aqui. Articular, né, a teoria com os estudos de caso e fazer, digamos, uma aula final. Tá? Então é isso, gente. Boa tarde para vocês. Tudo de bom. A gente se vê na quarta que vem. Obrigado aí pelo grupo, pela dupla, né? Valeu. Obrigado, professor. Eu agradeço. Muito bom. Grande abraço.